Shalom, shalom, povo de Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo a todos vocês. Venho aqui trazer mais um vídeo, mais uma palavra. Espero que essa palavra venha falar com você. Espero que o Espírito Santo confirme, algo que talvez você esteja procurando em Deus, talvez que você esteja orando, pedindo uma resposta. Espero que seja uma resposta para você. Espero que Deus fale com você, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje a respeito de visão, como que nós enxergamos o mundo, o mundo espiritual, as coisas. Eu quero ler um texto que está aqui em Mateus 24, no verso 30 e 31. Diz assim: E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esse texto aqui vai falar a respeito de dois homens que estavam a caminho de Emaús, uma cidadezinha, um vilarejo, não sei. E ali no caminho eles encontraram Jesus, mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que impedidos de enxergar Jesus ali. Eles não conseguiam ver que era Jesus, porque eles não conseguiam enxergar, E sabe, na medicina, na medicina dos olhos, há um termo técnico que os médicos usam. E esse termo técnico se chama visão 20/20, Esse termo, ele significa que a pessoa que tem a visão 20/20 é uma pessoa que tem a visão perfeita. Ele consegue enxergar perfeitamente para perto ou para longe. Quem tem essa visão 20/20, ele não tem desfoco, ele não tem fotofobia, a visão dele é perfeita, por isso que o termo se chama visão 20/20, por conta disso. Esse termo técnico é usado para dizer que a pessoa tem a visão perfeita. Trazendo isso para o nosso panorama espiritual, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, Hoje é 8 de janeiro de 2025. E nós estamos entrando em um ano aí em que muitas pessoas estão profetizando, estão tendo sonhos, visões, de muitas coisas ruins para acontecer. E quando também nós olhamos para as notícias que chegam até nós através da internet, através da televisão, das redes sociais, as notícias não são muito boas, não é verdade? Parece que promete para 2025, no nosso contexto aqui no Brasil, parece que as coisas não vão ficar muito boas. Então, mas isso é o que a mídia está dizendo, é o que as redes sociais estão dizendo, é o que todo mundo está dizendo, Mas e o que os céus estão dizendo, Paulo disse que nós não andamos por aquilo que nós enxergamos, nós andamos por fé. Então nós não podemos nos deixar se convencer por essas notícias que chegam até nós, Nós temos que andar pela fé. A fé é o firme fundamento, é a convicção daquilo que nós não temos, daquilo que nós não enxergamos, mas que nós temos uma certeza, uma convicção de que vamos obter e de que vamos enxergar. Então veja só, a pessoa que quer ter a visão perfeita, uma visão 20/20 no mundo espiritual, ela precisa de fé. Sem fé você não consegue enxergar, você não consegue ver perfeitamente, porque nós estamos nessa terra e aqui só tem notícia ruim, só tem coisas ruins acontecendo, Então nós precisamos orar e pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos.
Esses dois homens que estavam indo com o Senhor Jesus para caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam ali se lastimando, conversando ali, né? Olha, né? Vinha se lastimando. Quando Jesus chegou até eles, pergunta: o que está acontecendo? Eles falaram: rapaz, você não está sabendo, né? Jesus, profeta e tal, morreu ali, mataram ele, os gentios pegaram ele. Nós achávamos que ele era o Salvador, nós achávamos que ele era o Messias, nós achávamos que as coisas iam ficar boas. Então aqueles homens não podiam enxergar a verdade, não podiam enxergar aquilo que o Senhor Jesus mesmo tinha ensinado eles durante 3 anos, que ele precisava morrer e ressuscitar no 3º dia. Isso era preciso acontecer. Existia um tempo determinado e uma maneira daquilo acontecer. Mas aqueles homens estavam cegos, eles não conseguiam enxergar. A própria Bíblia diz que eles estavam impedidos de enxergar Jesus e também impedidos de enxergar a verdade. Mas também a Bíblia vai nos relatar ali que quando ele chega com o Senhor Jesus na casa, eles entram naquela casa e ali Jesus, ele parte o pão, e no partir do pão os olhos deles se abrem e ali eles conseguem enxergar Jesus. Isso significa que quando nós sentamos à mesa com o Senhor Jesus, quando nós nos propomos a sentar na mesa com Jesus, os nossos olhos vão ser abertos. Mas quem senta na mesa com Jesus vai ser tratado. Jesus, a mesa é para tratamento, é para tratar os filhos, aqueles que são íntimos. Só senta na mesa quem é íntimo. Ou ir na sua casa, qualquer um que chega vai entrar na sua casa, você nunca viu a pessoa, nunca conheceu ela, e de repente você vai abrir a sua casa, mandar ele sentar na mesa com você e tal, né? Não é assim. Mesa tinha um sentido de intimidade. Então quando você busca o Senhor Jesus, quando você busca o Espírito Santo, os seus olhos vão ser abertos. Você vai poder enxergar com os olhos da fé aquilo que o Senhor Jesus tem para você. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E todo mundo sabe disso, isso é um versículo conhecido de todos nós. Mas nós só não colocamos ele em prática, né? Mas sabemos, né, do versículo. Mas ali há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem debaixo da terra. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para juntar pedra, há tempo para espalhar, para chorar, para sorrir, há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes capítulo 8 vai dizer que um coração sábio, ele discerne o tempo e o modo, porque há um propósito debaixo da terra, debaixo dos céus. Para todo o propósito que há debaixo dos céus, há um tempo determinado e um modo a se fazer aquilo. Então, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua casa, há um tempo e há um modo determinado por Deus para acontecer algo sobre a sua vida, para que se cumpram promessas sobre a sua vida. E você, através dos olhos da fé, você tem que enxergar isso. Você tem que entender e compreender isso, porque Deus, Ele quer que você creia, Ele quer que você passe a enxergar não somente esse mundo, mas enxergar as promessas no âmbito espiritual. Então, quando nós buscamos o Senhor, os nossos olhos são abertos, e a partir daquele momento Deus começa a te revelar, a te mostrar o seu propósito, o tempo determinado em que Deus vai fazer, que vai cumprir aquelas promessas, e o modo em que Ele vai trabalhar. E você passa a descansar no Senhor, porque você sabe o tempo determinado, e você sabe agora o modo em que Deus vai trabalhar. Lembre-se, aqueles homens estavam aflitos porque eles achavam que Jesus era um Salvador, que iria salvar eles dos romanos, ia lutar aquela guerra, ia ganhar aquela guerra. Então eles estavam todos frustrados porque eles achavam que era da maneira que eles pensavam, da maneira que eles tinham interpretado na Bíblia. Mas não era assim. Tinha um modo certo de acontecer aquilo. Então talvez você esteja perdido porque você achava que Deus ia fazer de uma maneira e Ele não fez na sua vida dessa maneira, da maneira que você achava, e nem no tempo que você achava. Mas não se preocupe, meu irmão.
que há um tempo determinado. Se não aconteceu é porque o tempo ainda não chegou. Mas você tem que também entender que você tem que discernir o modo em que Deus vai fazer, para que você esteja preparado para quando Deus começar a cumprir as promessas, você entrar nesse rio, você entrar nessa unção da promessa sobre a sua vida. Então, peça a Deus para que Deus abra os seus olhos. Fala assim: Senhor, eu quero ter uma visão 20/20, eu quero enxergar perfeitamente aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, nessa terra, aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, aquilo que o Senhor vai fazer na minha família, no meu ministério. E Ele vai te mostrar, os seus olhos vão se abrir e você vai passar a compreender e a entender. Então você vai descansar e esperar no Senhor. Ou talvez você já chegou no tempo de Deus, se Deus quer fazer, mas você não entendeu o modo e você está fazendo de outra maneira, e Deus está dizendo assim: não é assim que eu quero fazer. Chegou o tempo de eu cumprir a promessa na sua vida, mas da maneira que você quer fazer não vai dar certo, é do meu modo, é do meu jeito. E você tem que entender que o modo, o jeito, a maneira em que Deus vai trabalhar é do jeito dele, não do seu jeito. Amém? Então tenha uma visão 20/20. Não se preocupe com o que as mídias estão dizendo, não se preocupe com o que até mesmo Deus está falando através dos profetas, porque Deus já está avisando para você se precaver. Já é Deus usando os profetas e falando. Mas se você busca o Senhor, se você tem feito a vontade de Deus, se você tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Todas as coisas, todas elas. Mas a primícia é: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas Ele vai acrescentar sobre a sua vida. As promessas vão se cumprir. Nós estamos em um tempo de cumprimento de promessas. Como diz o ditado brasileiro, né? Não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então muitas coisas que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, na vida de muitas pessoas, é preciso que algumas coisas aconteçam. É preciso que o barco balance. É preciso que algumas coisas estremeçam. É preciso que algumas coisas caiam. Tudo aquilo que é abalável tem que cair, para que somente aquilo que é inabalável permaneça em pé. E para cair tem que ter um terremoto para balançar as coisas. Então é assim mesmo. As coisas parecem que estão piorando, mas é Deus trabalhando, porque as promessas estão chegando sobre a sua, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Eu creio e eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que os seus olhos vão se abrir, que os seus olhos espirituais vão se abrir, que a sua visão vai ser uma visão 20/20 e você vai enxergar perfeitamente no mundo espiritual aquilo que Deus tem para você. O tempo certo de se cumprir, se já chegou o tempo, se está perto, se ainda está longe, o modo em que Deus vai operar na sua vida, a sua visão vai se abrir e você vai enxergar e você vai ver todas essas coisas se cumprindo na sua vida. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para deixar sobre a sua vida hoje. Que Deus abençoe. Como eu disse, espero que esse vídeo, que essa mensagem chegue a você e que você seja abençoado por Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal se você chegou agora no canal, né? Estamos começando agora também. Então nos ajude aí, se inscreva, dê o like, né? Enfim, faça aquilo que os youtubers costumam a pedir aí, né? A fazer, né? E é isso aí, galera. Obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Lembrem-se, visão perfeita é através da fé. Não por aquilo que você está enxergando, não por aquilo que estão dizendo a você. Ninguém se move por emoções ou por aquilo que enxerga. Nós nos movemos através da fé. Tenha fé. Jesus disse: e vindo o Filho do Homem sobre a face da terra, acharia porventura fé nos finais do tempo? Nós estamos vivendo os finais do tempo. Será que Ele vai achar fé em você?